Estamos aqui novamente para mais um Liftcast e hoje nós vamos falar de um assunto importantíssimo, pelo menos para mim. Nós vamos conversar um pouco sobre qual o impacto da nossa imagem pessoal e profissional na nossa vida. E é óbvio que a gente traria uma especialista para conversar sobre isso com você aqui no nosso podcast de hoje. Estamos aqui com a Fernanda Grando, especialista em consultoria de imagem pessoal, empresarial, corporativa, atuando aí há praticamente 10 anos no mercado. E vamos ter um bate-papo muito gostoso. Seja bem-vinda, Fernanda, para que a gente possa conversar aí um pouquinho sobre o quanto é importante nós cuidarmos da nossa imagem. Obrigado, Keila, pelo convite. Está sendo um prazer estar aqui num bate-papo, falando um pouquinho realmente do quanto a nossa imagem comunica com aquilo que nós desejamos transmitir. E eu sou suspeita, né, Fernanda? Primeiro que eu sou sua fã, adoro o seu trabalho, fiz o trabalho com você, mas eu sempre gostei de me cuidar, isso é fato. Para mim, isso sempre foi algo importante. E eu gostaria de trocar uma ideia com você, que você explanasse um pouquinho, né? A importância, qual que é o impacto da nossa imagem na nossa vida pessoal, na nossa vida empresarial, profissional, qual que é a importância, por que devemos cuidar da nossa imagem? Eu enxergo muito no sentido assim de cuidar de mim. Não é simplesmente, eu vou cuidar da minha imagem para mostrar algo para os outros apenas, porque a gente transmite algo com a nossa imagem. Sim. Mas eu percebo, eu sempre tive um sentimento muito assim de autocuidado, de cuidar de mim, de me amar. Eu falo assim, acho que é muito também com relação ao auto-amor, né? E eu gostaria que você falasse aí um pouquinho pra gente, então, sobre essa importância, o porquê da gente cuidar da nossa imagem, o que isso reflete na nossa vida. Eu comento o seguinte, que a nossa imagem, ela faz toda a comunicação daquilo que nós desejamos transmitir. E como você falou, começa pelo nosso autoconhecimento, de nós nos conhecermos e sabermos realmente o que nós queremos através dela. Sim. E a questão maior que eu acho assim que as pessoas acabam confundindo muito ou querendo separar a pessoal da profissional. E não existe. Nós somos única. Uma precisa estar alinhada com a outra. Senão não faz sentido algum. E claro, dentro de uma empresa tem a parte da vestimenta, do dress code e fora não. Mas quando você está na empresa, você está transmitindo tudo que a empresa deseja. Sim. E fora você precisa dar uma continuidade. Senão, eu falo que quem está visualizando acaba criando uma confusão muito grande. Sim. Quem é você? E nesse quem é você, eu acho que também acaba gerando um desconforto. Sim. Na pessoa, né? Então, quando nós descobrimos o quanto a imagem impacta para o nosso sucesso, para aquilo que nós desejamos, eu acho que fica mais fácil a pessoa visualizar e começar a se fazer essa pergunta. Sim. Oi, estou transmitindo aquilo que eu realmente sou, que eu sou, o que eu desejo? Porque, e também falo, não é a questão de você copiar, de você se inspirar, ok. Mas sim, você precisa saber, você precisa se conhecer para ser a base daquilo que você deseja. E o que a gente percebe muitas vezes quando a gente fala nessa questão de autocuidado, cuidar da imagem, com as mulheres, mas hoje os homens estão muito cuidadosos também, né? A gente percebe que houve uma mudança, uma transformação muito grande nessa questão de padrão, só a mulher cuida da imagem, não, pelo contrário, né? Mas quando a gente vai para o mundo mais feminino, muitas vezes quando a gente conversa sobre isso, as mulheres, algumas se sentem inclusive desconfortáveis no sentido de não se sentir às vezes até merecedora, de se cuidar, de se amar. Fala, mas se eu de repente começar a mudar o meu estilo de me vestir ou eu não vou ser eu mesma. E eu vejo que não é por aí. Não é que eu vou deixar de ser eu, mas como você falou, é muito importante a gente entender o perfil e quando a gente inclusive eu fiz a consultoria com você, foi o primeiro passo, onde nós realmente fizemos um estudo, qual que é o perfil da Keila, não é que agora a Keila vai se transformar, vou perder a minha essência, muito pelo contrário, eu vou potencializar a minha essência
mas dentro daquilo que eu também desejo transmitir, através do meu trabalho, através do meu negócio. Então, as mulheres muitas vezes não se sentem merecedoras, né, com relação a até se cuidar. Aí, nossa, a pessoa vai olhar para mim e vai achar o quê? Que eu estou exagerando, que eu estou... E quando a gente fala em autocuidado, não é somente isso, passar uma maquiagem pesada, né, usar uma roupa mais, às vezes até sensual, pelo contrário. É realmente se cuidar, mas dentro daquilo que realmente nós somos, a nossa essência, do nosso perfil, né? Sim, e eu falo o seguinte, Keila, a base da imagem, falando um pouquinho da imagem pessoal, Sim. é a descoberta de estilo. Uhum. E às vezes as pessoas me perguntam se o teu estilo, ele é para a vida toda. Essa é uma Não. pergunta importante. Não, o estilo pessoal, ele está alinhado à vivência e o momento que você está na sua vida. Perfeito. Isso incluindo o teu profissional e o teu pessoal. Quando você, vou dar um exemplo, quando você está passando por uma pós-maternidade, ou até mesmo uma transição de carreira, esse teu estilo, ele tem que se reavaliar novamente. Sim. Diferente de uma coloração pessoal. Uhum. A coloração pessoal, quando você faz ela, que você descobre a paleta de cores, você vai morrer com ela. O estilo, não. Então, eu acho muito importante você descobrir por quê. Através dele, você começa a fazer toda a construção né? Da sua imagem. E na questão do se cuidar, é muito válido, porque eu também falo o seguinte, não é somente a vestimenta e o salto fino também não é o sinônimo de elegância. Sim. Eu sempre falo, porque as pessoas me perguntam, Fer, eu preciso estar de salto fino para estar... Não, porque às vezes não está nada de acordo e você está com um salto achando que está fazendo a comunicação ok. Não. Então, é o conjunto. Sim. É a questão de uma maquiagem leve, o acessório, o teu cabelo. Então, todos esses elementos vai estar alinhado para você fazer a sua comunicação. Sim. É interessante o que você falou sobre essa questão do que nós não temos o mesmo estilo a vida inteira. E isso completa muito com relação ao que eu falo na questão de perfil, né? Perfil comportamental. Então, todos nós possuímos 4 principais perfis comportamentais. Que quando a gente faz lá uma ferramenta chamada DISC para avaliação de perfil, né? A gente descobre qual é o nosso principal perfil, mas nós temos os 4. Todos nós, dentro ali de um percentual, somos executores, comunicadores, analistas, planejadores, mas cada um de nós, em algum momento, vai estar com um perfil mais acentuado. Nós temos, lógico, o perfil principal, que é a nossa essência, mas de acordo com o que a gente vai vivendo, de acordo com as nossas experiências de vida, nós vamos adequando o nosso perfil. E vem de encontro com o que você falou com relação a uma construção da imagem. Então, eu mesma, eu até um tempo atrás, eu tinha um perfil extremamente, principalmente executora analista. Mas eu tinha um objetivo, que balancear. Era... Exatamente, precisava me preparar, porque eu gostaria de fazer treinamento, ser palestrante, enfim. E aí eu fui fazer o quê? Cursos para que eu pudesse para desenvolver o meu perfil comunicador. Tanto que na última avaliação, no meu último teste, meu perfil comunicador já estava em 2º lugar. E é interessante com o que você trouxe, comparando, né, com relação à construção da nossa imagem. Se pegar a Keila de 10, 15 anos atrás, com certeza não é a mesma. Não é a mesma. Nem com relação ao perfil comportamental e também com relação à construção da imagem. Por quê? Porque nós vamos nos moldando, nós vamos tendo as nossas experiências, nós vamos mudando os nossos objetivos. E assim como a gente muda o comportamento, é lógico que a imagem vem junto. E aí, quando a gente coloca lá que precisa ter um equilíbrio entre corpo, mente e espírito, a mesma coisa. O nosso corpo comunica algo para as outras pessoas. E o que o nosso corpo está comunicando? No sentido assim, o que a nossa imagem está transmitindo. Isso tem a ver também com confiança, Fernanda? Quando a gente se cuida, quando a gente tem essa preocupação um pouquinho com a nossa imagem, eu acredito que isso também transmite a confiança, não só a imagem, lógico, por isso que é o conjunto, né? E a imagem faz parte do conjunto. Então, a imagem também ajuda a transmitir essa confiança para as outras pessoas, né? Sim, e é comprovado em estudo. Você pode até fazer o teste na sua
Frida, no momento que você está bem vestida para determinada ocasião, reunião, contato com o seu cliente, ou até mesmo no pessoal para um evento. Sim. Tudo flui. Você tem segurança em conversar, você tem segurança em expor a tua opinião. Quando isso não acontece, você pode perceber que até a pessoa tenha Fica mais retraída, isso, mais né? retraída, tipo de se encolher, de se Aham. esconder. Explodir, né? Porque quando você está alinhada, você está segura daquilo que você está transmitindo. Sim. E pegando um pouquinho o gancho referente ao estilo pessoal, nós Sim. também. Nós tem 7 estilos, mas você pode Interessante. ter até 3. Aham. Então, por quê? Um predomina e os outros 2 são a base para você estar alinhando em todo o contexto da sua vivência, do seu dia a dia. Então, são 7 estilos? 7 estilos universais. E daí, dentro dele, você vai se encaixando, né? Sim. Você vai visualizando aquilo que você gosta. Porque eu falo também, nada é engessado. Você não vai criar algo que não condiz, que você não consegue sustentar. Sim. Às vezes até vem cliente na parte da consultoria querendo radicalizar, mudar, Transformar totalmente, né? Aí eu, né, tipo assim, vai conduzindo e eu falo o que acontece? Você precisa ter uma constância, né? Porque senão você acaba voltando para tua estaca, entre aspas, zero. Sim. E toda vez que você volta, as pessoas que estão visualizando, elas acabam não entendendo. Quem é você? Quem é você? Quem é você? Então, sim, você tem os 3 e você vai visualizando. Ah, eu gosto de coisas mais confortáveis, mais práticas, mais ousadas. E nisso a gente vai criando e adaptando o teu estilo. E também precisamos nos adaptar ao ambiente. Ah, sim, muito. Isso é importante. Eu acredito que isso é muito importante. Quando a gente vai, então, do pessoal para o profissional, para o corporativo, a gente percebe muito essa adaptação, né? Então, e o quanto as empresas hoje também estão preocupadas, porque uma empresa, ela transmite também uma imagem. Sim. E essa imagem é transmitida através do quê? Lógico, do serviço prestado, do produto vendido, mas principalmente das pessoas que estão ali. E como essas pessoas, que tipo de imagem essas pessoas estão transmitindo. Então, a gente percebe que hoje, dentro do mundo corporativo, existe sim uma preocupação. Ah, hoje o mundo está mais moderno, as pessoas estão mais leves, mas eu percebo que isso não é justificativa para eu não me cuidar, para que eu não tenha esse sentimento de autocuidado, de transmitir uma imagem segura, uma imagem firme, uma imagem forte, porque para mim, não, assim, a primeira impressão é a que fica, é a história, não é? Não é. Eu acredito que a gente, lógico, ela pode ser que não se eternize, mas a primeira impressão, quando a gente olha alguém, nós julgamos aquela pessoa de alguma forma. E o primeiro julgamento é através da imagem. Falar, mas aí você não vai olhar a essência da pessoa. Claro que nós vamos. Mas a imagem, ela é a primeira forma de transmitir algo para nós. Ela é a primeira comunicação. Então, o que acontece? Às vezes as pessoas visualizam isso como um ditado que é injusto, né? Mas não, a primeira impressão é a que fica. Tem estudos comprovando isso. E a questão maior e que eu acho que assim que as pessoas precisam ter uma consciência que na maioria das vezes ela não vai ter a segunda chance. A segunda oportunidade. A segunda oportunidade. E no último curso que eu fiz voltado para o corporativo, mencionaram que se a pessoa tiver essa segunda chance, demora de 6 a 1 ano para desconstruir aquilo que as pessoas visualizaram dela. Da primeira vez. Da primeira vez. Olha que interessante. Por quê? Porque de 57% é aquilo que a pessoa está vendo. Depois vem a parte comportamental e depois a verbal, no tom de voz, enfim. Claro que é o que nós estamos comentando desde o início. É um conjunto, não é pelo isolado, amor de Deus, né? não é isolado somente a imagem, a vestimenta. Né? Com certeza. Não é, mas no momento que você está, eu te dou 100% que as outras coisas fluem pro positivo. Sim.
É interessante porque a gente entra daí na questão da comunicação. Sim. Quando a gente fala em comunicação, como você já acabou de expor, a comunicação ela não é apenas verbal. A gente vem fazendo alguns treinamentos esse último mês, falei bastante sobre isso, sobre a comunicação. Então, como que nós nos comunicamos? A imagem é uma forma, sim, de comunicação, sem dúvida. Junto, né, a gente tem que olhar o contexto, Sim. junto com o conjunto, junto com o que nós pensamos, com aquilo que nós sentimos, com o nosso comportamento, e aí sim com a nossa fala. E muitas pessoas acreditam que a boa comunicação está relacionada apenas em falar bem, em falar, na verdade, nem falar bem, às vezes é falar muito. Sim. E não conseguem olhar para esse conjunto como um todo. Então, voltando novamente para o mundo corporativo, para o mundo empresarial, é fundamental nós entendermos o quanto esse conjunto, o quanto essa comunicação equilibrada e alinhada entre aquilo que nós expomos através do nosso corpo, através do nosso comportamento, através da nossa fala, o quanto isso forma um conjunto que, se estiver em equilíbrio, com certeza vai contribuir muito para a nossa vida profissional e para o sucesso. Então, é algo que realmente precisa ser olhado de uma forma diferente. E aí nós vamos para, quando a gente fala novamente em autoconhecimento, quando a gente fala nessa questão do se amar, se gostar, a gente entra em alguns fatores um pouco mais profundos e muitas vezes em crenças que acabam nos limitando até no sentido de nos olharmos de uma forma diferente. Então é interessante o quanto nesses últimos tempos que eu tenho feito também treinamento, curso, palestra, às vezes a gente entra nesse contexto de às vezes citar uma qualidade, de às vezes entender um pouquinho como que a pessoa se comporta, como que a pessoa se vê. E a maioria, principalmente ali as mulheres, não gostam de se olhar no espelho, por exemplo. Não se sentem confortáveis quando se olham, quando se enxergam. E o quanto isso é fundamental a gente ter essa coragem, primeiro, de se encarar, de se olhar realmente. E aí sim, falar, poxa, nesse sentido, como que eu me sinto me olhando? O que eu posso, de repente, trabalhar em mim, que vai me fazer me sentir melhor, que vai, de repente, trabalhar, inclusive, a minha autoconfiança? Então, existem muitas crenças que acabam nos limitando com relação a isso. E, às vezes, vem até da infância, né? No ambiente que nós fomos criados, como que nós fomos moldados, quais palavras nós recebíamos, que tipo de elogio. Então, hoje a gente percebe que ainda é muito sutil, é muito fraco a questão desses elogios, de olhar para você, nossa, como você está bonita, falar para uma criança, e isso acaba nos construindo também dessa forma, com essa resistência muitas vezes, né? Sim, e a questão, às vezes, que quando nós recebemos elogios, a gente até fica, às vezes, meio constrangida. Exato. Ai, imagina. Ou a gente acaba se justificando. Ai, não fiz nada. Sim. Né? Como se não fosse merecedora daquele elogio. Daquele elogio. E que Exatamente. você realmente está. E a questão que eu acho, Keila, que as pessoas, pelas crenças, né, talvez pela vivência ali, eu acho que acaba criando muitos bloqueios. Sim. E também acaba entrando numa zona de conforto. Que às vezes, tipo assim, para dar o primeiro passo, acaba também se boicotando. Ai, não, agora, imagina, não precisa, estou bem na empresa, isso não vai mudar. Sim. E acaba permanecendo. E teria que ser o contrário. Com certeza. Eu acho, porque eu falo assim, não é o exagero. Comento o seguinte, o básico bem feito, ele funciona. Muito, e foi, né? uma coisa nessa última especialização que eu fui fazer em Paris, eu fui, que foi a minha primeira ida, eu fui com meu pensamento totalmente diferente. Porque como Paris é um mundo da moda, onde, né, tudo, né, acontece, sempre em coleções à frente. Nossa, eu falei, meu Deus, vai ser as parisienses, as francesas, vai ser tudo muito glamour e tal. Quando eu cheguei lá, eu falei, meu Deus, não é nada disso. Nada disso. Lá, elas vivem de uma forma muito neutra, muito, entre aspas, muito simples,
com aquilo que elas comunicam. Então, ou seja, elas andam muito de alfaiataria e tênis, alfaiataria e um mocassim. O salto é aquele salto do Scarpa baixinho ou um salto quadrado. Quando precisam de um salto fino para determinada ocasião, né? Elas levam na bolsa. Olha, por quê? Porque o transporte público lá funciona. Então, independente de você ser um funcionário, colaborador ou um diretor da empresa, vocês vão no mesmo transporte. Vocês vão se encontrar. Desde as cores neutras, desde a maquiagem, tudo leve, acessórios, mas todas isso. Essa é a palavra. Toda numa comunicação de você entrar em uma loja, estar todas impecáveis. Por quê? Porque eu acredito que elas têm essa noção, sim, principalmente de marcas, enfim, que tem lá, né, que transmitem sim, esse luxo também, que elas precisam. Porque como que vão vender, como que vão se comunicar se não estão de acordo? Exatamente. E o que me chamou a atenção foi essa essência da simplicidade, mas a simplicidade elegante. E que nós não precisamos realmente estar exageradas para querer mostrar algo. Não. Para querer mostrar elegância. Elegância, né? De forma nenhuma. Você pode estar elegante com o seu jeans sim, e a sua camiseta, a sua camisa e o seu tênis, seu mocassim. Falo que hoje em dia o calçado, ele precisa sim ser confortável. Ninguém precisa estar trabalhando de uma forma desconfortável para mostrar aquilo que não é. Sim. Então, eu já não consigo mais pensar em algo assim, vou com aquele salto porque eu preciso. Não. O conforto é em primeiro lugar. E como você falou, a gente percebe muito hoje, novamente, né, linkando aí com o mundo corporativo, com empresas, com profissionais, o quanto nós estamos com uma dificuldade de fazer o simples. Então, nós percebemos que as pessoas esperam grandes ferramentas transformadoras na sua vida, que chegue alguém ali e fale, olha, essa é a ferramenta que vai causar a grande transformação na sua vida. E não é. E esquecem de fazer o simples e o básico, como você falou. E quando a gente vai aí sim para a questão da imagem, para a questão desse autocuidado, muitas vezes as crenças de que para eu estar bem arrumada, para eu estar elegante, primeiro eu preciso gastar muito. E não é, de forma alguma. Eu preciso exagerar numa maquiagem, estar de salto fino também não. Então é simplesmente fazer. Isso vai melhorando inclusive a nossa autoestima, né, Fernanda? Sim. Eu sempre falo para as meninas, né, que a gente hoje lá na nossa empresa somos em 80 mulheres quase. E eu falo, aí quando eu não acordo muito bem, às vezes a gente tem aquele dia que não acorda legal, aí sim que eu vou para frente do espelho e falo, não, hoje eu vou dar até uma exagerada no look ali, no blush, para dar aquele up, e quando a gente se olha e fala, poxa, né, gostei de mim. Então, eu acredito que isso melhora muito a nossa autoestima, nos empodera, inclusive, nos dá coragem, nos dá força, muitas vezes, para fazer algo. Por quê? Porque a gente gosta daquilo que está vendo. Então, o convite, acredito que seja o seu convite também, é no sentido de começar fazendo simples, né? Fazendo o básico. Quando a gente fala nesse olhar, de repente quem está nos ouvindo fala, ok, mas aí como que eu começo isso? Como que eu entendo de perfil? Eu preciso ter uma consultora de imagem? Ou eu posso também sozinha, de repente, ler algo, procurar algo para que eu possa me orientar, né? E de repente começar mudando, fazendo pequenas mudanças. O que você de repente orienta para aquela pessoa que quer começar? Então, dar um up ali um pouquinho na sua imagem, no seu visual. Qual que seria os primeiros passos ali, Fernanda? Claro que tem como nós temos a internet, que é uma ferramenta valiosa. Não precisa, no primeiro momento, de forma alguma, você ter uma consultora de imagem do seu lado direcionando, mas você começar a se perguntar, né? Sim. O que você gosta, o que você não gosta, de você avaliar
o seu lazer, o seu dia a dia, a sua rotina, começar a avaliar o seu guarda-roupa, né? Eu acho assim importante. Então, aquilo que você visualiza no seu guarda-roupa que não condiz mais com o teu estilo, com o teu gosto, você retira, né? Aí, tô em dúvida se eu vou doar. Então, guarda em uma mala, em outro espaço. Por quê? Porque senão você não consegue enxergar aquilo que você precisa ver, né? E começar a fazer as combinações de looks, de calçados, para você começar a rodar mais as peças que estão lá dentro, né? Porque a gente acaba usando sempre a mesma. Sempre, e é o automático. A maquiagem, uma maquiagem super leve, como você comentou antes, tem o protetor que tem a cor. Né? Então, quando eu falo em maquiagem, é para você se visualizar no espelho e ver, eu estou com um ar saudável. Sim. Por quê? Porque eu falo que quando você está alinhada, é uma forma de carinho com a outra pessoa também. Porque por mais que tem momentos difíceis que todo mundo passa, não é todo dia que nós estamos, nossa, mil maravilhas, pelo contrário. Mas é uma forma da outra pessoa visualizar e falar, nossa, ela está bem. Sim. Até porque o outro não tem nada a ver com os nossos problemas, com as nossas situações. Outra sugestão que eu dou, de nós termos peça única dentro do nosso guarda-roupa. Sim. Por quê? Nesses momentos que às vezes a gente acorda, não sabe o que vestir, a peça única é fundamental. Porque você colocou ela, você não está bem. Não pensar em mais nada. Nada, o acessório e o batonzinho e pronto. Então você vai fazendo uma construção, claro que é um trabalho diário. Sim. E é uma constância. Não adianta você estar bem hoje, amanhã ok, e depois você vai decaindo. Vai decaindo, porque isso acaba fazendo, tendo um atrito ali com a tua imagem, porque a gente sempre precisa focar o seguinte, quem está nos vendo. Então, quando começa, as pessoas também começam a criar uma bagunça. Ai, meu Deus, mas quem é ela? Quem é a pessoa, Quem é a pessoa? Né? Eu não estou conseguindo entender o que ela está querendo transmitir. Sim. Então, eu acho que isso é de grande valia que nós precisamos. E é interessante o que você falou, quando eu começo, geralmente, né, a gente faz uma palestra, às vezes uma empresa, você, né, na verdade, acredito que faça muita palestra nesse sentido para as empresas, dando dicas de se arrumar, e aí no outro dia, depois da palestra, passa ali uma semana, vai todo mundo lindo e impecável. E aí depois vai voltando para a rotina, vai esquecendo e se perde. E aí entra uma habilidade que é imprescindível, inclusive na nossa vida pessoal e profissional, que é a disciplina. Então tem uma frase, inclusive, do Bernardinho, que ele fala que a distância entre o sonho e a realidade é a disciplina. Né? A distância entre o sonho e a realidade é a disciplina. Por quê? Porque muitas vezes eu sonho com algo ou eu visualizo aquela pessoa, olha, como aquela pessoa chegou naquele lugar, olha que linda, olha que... Eu quero ser também, né, me inspirar naquela pessoa. E aí eu começo, às vezes, algumas mudanças, mas eu não tenho constância. Então eu começo uma academia e paro, eu começo a me arrumar um pouquinho mais e paro. E aí eu vou novamente permitindo que a minha rotina, o automático, vá me envolvendo. E eu acabo postergando aquilo que eu gostaria de fazer por falta de disciplina. E o nosso cérebro, a neurociência comprova que ele é muito mais negativo do que positivo. Então, principalmente nos dias que de repente nós não estamos muito bem, ou a gente não está com um astral legal, fazer vamos assim, dar essa pitadinha ali na nossa imagem, né? Passar um batom, passar um blush, dar aquele up em nós, isso inclusive auxilia a mudarmos um pouco esse contexto negativo da nossa vida. Mas nós precisamos ter disciplina e nós precisamos querer a mudança. Então, quanto mais nós falamos, não importa a área da vida que nós estamos falando da imagem, estamos falando do mundo empresarial, estamos falando da vida pessoal, estamos falando da comunicação, tudo envolve equilíbrio, tudo envolve vontade, tudo envolve disciplina, tudo envolve uma decisão. Eu acredito que existe uma diferença entre a palavra escolha e decisão. Sim.
né? Quando eu faço uma escolha, eu escolho, vou escolher me arrumar um pouco mais aqui para frente, cuidar da minha imagem, me conhecer um pouco mais, porque tem tudo a ver com autoconhecimento. Mas e quando que realmente eu decido fazer? Porque escolher é algo, agora decidir fazer é ter a atitude. E nós estamos muitas vezes morrendo na praia por isso. Por falta de disciplina, por falta de atitude, por falta de querer realmente fazer o que é preciso para alcançar aquilo que nós desejamos na nossa vida. E tem tudo a ver com imagem também. Sim, e a questão às vezes que eu penso, né, que é de sempre deixar para amanhã. Né? Amanhã eu começo. Exatamente. E nisso, quando a gente mencionou do básico para você iniciar, eu sempre falo, deixa tudo ao seu alcance. Né? Então, vamos pensar na facilidade que as empresas estão disponibilizando, que é a vestimenta do uniforme. Sim. Então, neste momento, as pessoas não precisam pensar no que vão vestir, porque ali está ok. Mas o que precisa agregar nessa vestimenta? É o calçado adequado, o acessório adequado e a maquiagem. Essa maquiagem, fazer uma necessaire somente com aqueles produtos que você vai usar no seu dia a dia. Perfeito. Porque e isso eu falo assim, gente, leva para o teu final de semana, leva para um domingo em almoço com a família. Porque a família também precisa merece. te ver bonita, também merece. O teu marido, melhor, o teu filho. Então, eu nunca vou esquecer, faz um tempinho já, eu postei uma foto minha com um vestido e arrumada, falando assim, aproveitando um sábado à noite em família. Eu recebi muita mensagem do porquê que eu, né? Me arrumei toda. E eu estava com um vestido básico, uma rasteira. Por que eu estava, né? E daí, em contrapartida, a maioria falando, nossa, Fer, você mostrou algo que eu preciso repensar. Sim. Né? Porque antes eu estava visualizando o me arrumar somente para o outro, para fora de casa. Não para dentro. Ai, para dentro, tipo assim, já me conhece, então tá tudo... E não. Não é. Então, esse autocuidado, esse amor próprio, nós também precisamos transmitir para as pessoas que estão ao nosso lado, principalmente a nossa base ali nos fortalece e depois a gente está ali. Porque senão, eu sempre falo, quando nós começamos a separar muito, tá? Uma pessoa dentro da empresa, uma pessoa fora, uma pessoa dentro de casa, dentro de você, tu já não consegue equilibrar mais isso. Nós nos perdemos de nós mesmos, né? E é fundamental o que você trouxe agora, essa questão de nos arrumarmos para quem está próximo a nós. E porque eu brinco, né? Eu brinco com meu marido. Ele fala, nossa, para que se arrumar para ficar em casa? Eu falo, olha, se eu não me arrumar para você... Tem quem vai se arrumar. E aí? E aí? Então, assim, é alimentar, inclusive, esse relacionamento, né, com o marido, com a esposa, com os filhos, como você falou. É mostrar o melhor de nós para aquela pessoa que a gente, de repente, mais ama. Então, nós nos preocupamos tanto com quem está fora e deixamos de nos preocupar com quem está ao nosso lado. Esses dias também eu vi um post muito interessante que falava, né, o quanto que nós, eu não lembro exatamente o que estava escrito, mas era mais ou menos isso, né, o quanto nós nos importamos com curtidas de pessoas que não sabem nem que a gente existe neste mundo, exatamente, né, como nós somos, e nós deixamos de valorizar aqueles que realmente estão próximos a nós, que estão fazendo um comentário, que estão curtindo algo que a gente fez. E aí a gente se preocupa, a gente vai somente para fora e esquece que tudo começa dentro de si primeiro, depois dentro da nossa casa, e isso vai se expandindo. Porque nós somos únicos, né, Fernanda? Não tem jeito. Então, acredito que a mensagem que nós gostaríamos de transmitir hoje com o nosso podcast era justamente isso. Se olhe cada vez mais, se ame cada vez mais, faça tudo primeiro por você, depois pense ali no outro, mas é importante esse contexto, esse conjunto de quem nós somos estar muito bem equilibrados, né? Equilibrado tanto na nossa vida pessoal quanto na nossa vida profissional, para que a gente se torne único realmente como verdadeiramente nós somos, né? Eu acredito e eu falo que
nós precisamos ter mais empatia com nós mesmos. Perfeito. Eu falo que às vezes a gente se preocupa muito com o outro, e toda vez que eu falo para as minhas clientes relacionado à imagem, não é para o outro, primeiro é para você. Eu gosto que você resgata a tua autoestima, não tem preço que paga quando você se olha e gosta daquilo que você está vendo, né? Mas com menos cobramento, com menos julgamento. A palavra correta é essa, menos julgamento. Porque nós acabamos nos julgando muito e isso eu acho que vai nos boicotando, nos desanimando. Então, no momento que a gente se olha, que a gente tem mais amor, mais empatia por nós mesmos, começa a fluir. E é um processo tão lindo. Eu queria tanto que as pessoas se permitissem a passar por esse processo, por essa virada de chave. Eu acredito que é o caminho do sucesso, é você se permitir e pensar, se eu não cuidar da minha imagem, quem cuidará por mim? Ninguém. É você com você mesmo. Perfeito, Fernanda. Obrigada, agradeço a participação aqui da Fernanda no nosso Liftcast, foi enriquecedora a nossa conversa e o intuito, a intenção é sim levar o conhecimento, é contribuir com a transformação das pessoas. E a transformação começa de dentro para fora, não tem outro caminho. E aí está relacionado eu comigo mesma. E aí entra corpo, mente e espírito. Esse conjunto precisa estar totalmente alinhado para que a gente, sim, como você falou, obtenha o tão desejado sucesso, que daí também é relativo, né? Se pergunte o que é sucesso para você primeiro, mas se permita, assim como você finalizou agora, se permita e se sinta merecedor de tudo isso. Se sinta merecedor de estar bem, de estar feliz, de alcançar o sucesso. Eu acredito que a grande palavra é merecimento e permissão, para que a gente, e menos julgamento, como você falou, para que a gente possa aí ter uma vida muito mais próspera, de muito mais sucesso e principalmente de muito mais alto amor. Obrigada, espero que tenhamos contribuído um pouquinho, né, Fer? E obrigada pelo teu tempo, pela tua participação. Imagina, eu que agradeço. Muito obrigada. Até o próximo Liftcast.